Olá, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou aqui com muita alegria para compartilhar a palavra de Deus, algo tão importante, crucial para as nossas vidas. Tempos difíceis sobre a terra, tempos de aflições e tribulações, mas a palavra do Senhor, ela nos dá motivação e alegria, porque sabemos que quando estamos praticando essa palavra, nós estamos agradando o coração do nosso Pai. Amém? Nessa noite eu queria, nessa tarde e noite, falar sobre um tema que Deus colocou no nosso coração. Hoje, dia 13 de dezembro, é o dia onde nós nos programamos para estar festejando o nosso quinto aniversário da IFC, um trabalho que Deus colocou no nosso coração há 5 anos atrás e se iniciou e cresceu, e várias pessoas já estiveram conosco, vidas foram transformadas, libertas. Então, assim, com muita alegria nós dizemos que vivemos momentos tremendos, na presença do Senhor, vendo o seu poder, as suas maravilhas no nosso meio. E eu creio que assim será para os próximos anos, se for da vontade de Deus. Mas infelizmente nós não estamos reunidos presencialmente. Como todos sabem, estamos com a nossa igreja física fechada por conta da pandemia, e de forma que vamos aguardar um novo tempo, passar esse pico onde os hospitais estão lotados, onde os governantes do nosso estado, do nosso município, têm nos orientado a não fazer aglomerações, manter o distanciamento e as restrições, como o uso de máscaras, álcool em gel. E é importante a gente entender que precisamos estar debaixo da obediência. E por isso nós tomamos essa decisão de uma forma preventiva, e assim nós vamos continuar até o quadro se alterar. Amém, irmãos? Mas vale a lembrança, que essa data é importante para nós. E aqueles que nos acompanham há alguns anos sabem que sempre no aniversário da igreja a gente troca o tema. O tema que dura um ano, no qual nós ministramos algumas palavras, trazemos à memória aquilo que Deus colocou para ser falado e observado durante aquele ano. No ano passado, final de 2019 e 2020, nós falamos sobre a missão de apacentar as ovelhas do Senhor. Uma missão que é de todos nós somos pastores das nossas casas, nós nos importamos com o nosso irmão e precisamos estar sempre observando a carência e a necessidade para que a gente possa difundir esse amor que vem de Deus, que vem do Pai, nas nossas vidas. E o tema que Deus colocou no nosso coração para esse ano é a verdadeira esperança. Eu vou colocar aqui para vocês uma foto sobre esse tema, que em breve ele estará lá na parede da nossa igreja física. Aqui é a arte, a verdadeira esperança. Salmo 62, versículo 5. Amém? E eu creio que o Senhor ele vai trazer a revelação a todos nós durante esse tempo, de qual deve ser a nossa esperança, a nossa expectativa, a verdadeira e não a falsa. Amém, irmãos? E para iniciar, eu quero compartilhar com vocês o versículo que fala sobre esse tema, Salmo 62, versículo 5, que diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele, do Senhor, vem a minha esperança. Então, assim, a nossa espera, a nossa expectativa, ela precisa estar baseada no Senhor, naquilo que Ele tem para nós, naquilo que Ele mesmo é para cada um de nós. E também, para complementar essa ideia, eu trago aqui o livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 7, que diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança
é o Senhor. Então a nossa esperança, ela não somente deve vir de Deus, mas a nossa esperança é o próprio Deus, o próprio Senhor. Eu creio que todo cristão, aquele que segue a Cristo, ele precisa focar naquilo que ele nos deixou, na herança, né, que ele nos proporcionou através da sua obra maravilhosa, a sua obra de cruz. E essa herança, ela deve gerar em nós uma esperança, uma expectativa tremenda que vem do Senhor. Porque do contrário a gente vai se frustrar e a gente vai ter muitas dificuldades. Mas, para falar um pouco mais sobre isso, sobre esse tema, eu quero falar um pouco sobre a palavra esperança. Uma palavra que nós conhecemos, muito falada em vários lugares, né, na mídia, ainda mais nesse tempo de tribulação, de aflição, onde a esperança é algo que todos estão buscando para que possam ter uma vida melhor, motivada, baseada nessa esperança. Só que assim, para nós, crentes na palavra de Deus, no Senhor Jesus, eu achei uma definição aqui que eu queria falar um pouco sobre isso. Esperança é acreditar que algo é possível, mesmo quando há indicações do contrário. Acreditar, ter fé que algo é possível. E essa fé, essa expectativa precisa estar baseada em Deus. Porque senão é uma expectativa fraca, falsa. O sinônimo de esperança também, como eu falei, é expectativa, é espera, é confiança, é a própria fé. Então, onde está a sua expectativa? Nós temos ouvido muito falar sobre as vacinas. E glória a Deus, porque ela está a caminho do nosso país, em alguns países na Europa, inclusive, a vacina já está sendo aplicada nas pessoas para imunizá-las, né, desse vírus. Glória a Deus por isso, porque, na verdade, o problema maior não é a questão da vacina em si mesmo. Ela é uma coisa boa. O problema é quando você coloca a sua expectativa na vacina. Depois da vacina, tudo vai mudar na minha vida. Aí acontece que daqui a pouco vem um novo surto, uma nova situação, talvez na sua saúde, que não tenha nada a ver com vírus, com pandemia. E aí, para onde vai a sua expectativa nesse novo momento? Então, assim, a nossa expectativa, a nossa fé, a nossa confiança precisa estar em Deus. E interessante também que a esperança, ela reflete algo no futuro. Eu tenho esperança de que um dia, sempre focado no futuro. E quando a gente fala que a nossa esperança como filhos de Deus é o próprio Deus, a sua pessoa, a sua soberania, né? Deus que é um ser eterno, que não falha, que nunca vai deixar de existir, a nossa esperança está nele. Mas quando a gente olha isso, talvez a gente pense assim, bom, eu espero que no futuro o Senhor faça algo por mim. Eu espero de Deus algo no futuro. Mas, na verdade, você que conhece, né, a palavra do Senhor, sabe que Ele já fez tudo por nós. Não tem nada que o Senhor ainda possa fazer, porque Ele já fez. Ele enviou o Seu Filho, unigênito, para morrer por nós. Nós precisamos, às vezes a gente entende que não devemos olhar para trás, porque, na verdade, temos que focar adiante. Mas quando a gente fala de expectativa, de esperança, a gente precisa sim olhar para trás, porque tudo que a gente precisava para ter uma vida melhor nessa terra e viver uma eternidade abundante, já foi feito. Tudo foi consumado na cruz. Com a morte e ressurreição do nosso Senhor, nós alcançamos vida, vida eterna, isso já foi conquistado. Mas então o que falta para nós? Se nós entendemos, conhecemos nisso e acreditamos, eu quero dizer para vocês que falta confiança, que é um dos sinônimos da esperança. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Imagina que você tem que subir a uma determinada altura na sua casa, ou, né, para limpar algo, e ali você tem uma escada de madeira. Quando você olha para essa escada, você fala, não, eu confio que essa escada vai me aguentar, eu vou subir aqui que eu preciso limpar, né, nessa uma altura grande, 2, 3 metros. E você começa a subir na escada. Bota um pé, bota o outro.
e vai ganhando confiança, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Quando você chega lá em cima, a gente até tem relato de algumas pessoas que tiveram acidente, a escada quebra, por ser de madeira, e você, né, cai no chão e se machuca. Então, eu faço uma pergunta para você: faltou confiança? Não, não faltou confiança. A questão é que você colocou a sua confiança, a sua expectativa em algo errado. Aquela escada não estava em condições para sustentar o seu peso. Agora, quando a gente fala numa esperança no Senhor, o Senhor jamais vai falhar. Suas promessas serão cumpridas na sua integralidade, porque Deus é verdadeiro, Ele é fiel. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir, como já cumpriu algumas promessas na própria passagem de Jesus sobre a terra. Mas então, o que está faltando? Qual é a dificuldade? É que o nosso nível de confiança é baixo. A gente conhece as promessas de Deus. O Senhor falou que nós precisávamos buscar em primeiro lugar o seu reino e viver de uma forma diferente sobre a terra, divulgando e através das nossas vidas mostrando que estar na presença do Senhor é a maior riqueza que nós temos. Mas a gente conhece isso, coloca a nossa esperança no Senhor, mas a nossa confiança, o nosso nível de motivação e expectativa é baixo. E com isso nós não conseguimos viver. Muitas das vezes a gente se vê em situações onde talvez a morte chegue muito perto e você entra em desespero. Porque o teu foco, muitas das suas riquezas, algo que você assim, estão aqui na terra. E a Bíblia fala que nós devemos ajuntar tesouros no céu, porque o ladrão não rouba, a traça não corrói, a traça não consome, né? A ferrugem não corrói. Mas por muitas vezes acumulamos sim tesouros na terra. E são estruturas que são falhas, que fracassam, que morrem. Interessante a gente ver uma frase, muitos falam por aí, e talvez nós já falamos isso algumas vezes. Às vezes a gente fala coisas sem pensar, né? Repetindo algo que a gente ouviu. A frase é a seguinte: a esperança é a última que morre. E é bom você falar que você talvez desiste de algumas coisas, mas a sua esperança vai ser a última. Mas quando a gente fala essa frase, a gente diz que apesar dela ser a última que morre, ela morre também. Então, se você diz isso, é porque a sua esperança não é o Senhor. Porque o Senhor, Ele é eterno. O Senhor jamais passará. Quando a sua esperança é o Senhor, você tem uma viva e verdadeira esperança. E isso precisa fazer total diferença na sua vida. Tribulações, ventos não podem levar você ao desespero, porque a sua esperança está focada naquele que é eterno. Nem a morte pode, né, finalizar ou então levar a sua esperança ao fracasso, porque o Senhor tem para nós uma vida abundante, uma vida eterna. Amém? Então eu falei um pouco sobre esperança, só que o tema é a verdadeira esperança. Então, se a gente fala que precisamos buscar e colocar, né, a nossa base, né, numa verdadeira esperança, na verdade a nossa base é o próprio Senhor, mas eu digo as nossas emoções, né, as nossas atitudes, numa verdadeira esperança. E se a gente fala verdadeira esperança é porque existe uma falsa. Então eu quero falar um pouco sobre essa falsa esperança. Jesus também, lá em João 15:1, ele falou uma frase interessante, que ele disse: eu sou a videira verdadeira. Então Jesus falando isso, ele estava querendo dizer que também que existe uma videira falsa. Mas o que é a videira? A videira é uma árvore, né, que gera um fruto, que é conhecida também como a parreira, como a vide, a vinha, né? Então, ela gera um fruto muito importante, principalmente para as pessoas daquela época, que tinham a uva como algo precioso, né? E, além da videira, Jesus também falou muito sobre a figueira, que era outra árvore importante de Israel, e também da oliveira, que gera azeitona, e dali o azeite, o óleo.
Então, na verdade, quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira, é porque ele fala que ele é uma árvore que dá um bom fruto, e não qualquer fruto, um fruto especial. Mas existem por aí videiras falsas que geram frutos ruins. E muitas das vezes a gente se alimenta desses frutos. Mas qual seria a esperança falsa? Já que nós estamos falando da verdadeira esperança, que é o Senhor Jesus, o Espírito Santo vivendo em nós. Mas e qual seria a falsa esperança? A falsa esperança é aquela que é ilimitada, temporal, circunstancial. É aquela na qual nós colocamos a motivação das nossas vidas, mas é uma esperança que vai passar. É uma esperança que acaba, uma esperança que fracassa. E muitos ao nosso redor, né, colocam a sua esperança nessas coisas, né, em tempos, em situações. Interessante que a nossa esperança, ela não está em coisas, em circunstâncias, em tempos. A nossa esperança está numa pessoa. E não é qualquer pessoa. Nós estamos falando do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, do Deus eterno, único, Criador, soberano. É muito diferente. Não coloque a sua esperança em coisas ou circunstâncias. E eu vou dar um exemplo, alguns exemplos aqui, e você pode pensar nessa reflexão, onde está a minha esperança? Primeira coisa que vem à mente é falar na saúde. Ah, não. Quando a minha saúde for plena, aí eu serei uma pessoa próspera, feliz, alegre. O problema é que nós não vamos alcançar isso aqui na Terra, porque nós vivemos num corpo corruptível e ele falha. Né? Situações acontecem. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia do coronavírus. Há tempos atrás eram outras crises, né? Outros surtos. Talvez daqui a alguns anos, né, as pessoas já imunizadas pelo Covid-19, venha um outro surto, uma outra situação que leve a sua saúde, né, a ter dificuldades, gerar enfermidades. Quantas pessoas se encontram enfermas? Então a nossa esperança não pode estar numa saúde plena, porque isso fracassa, isso passa. Você vive altos e baixos, às vezes você está bem na sua saúde e de repente acontece algo, um acidente e você se vê em dificuldades. Quantos já não passaram isso, né, durante a nossa caminhada? Outra falsa esperança também é no dinheiro. Ah, quando eu tiver X na minha conta, aí eu vou poder fazer coisas que eu sempre sonhei, serei uma pessoa. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou autônomo. Eu trabalho, né, com o próprio negócio e já vivi, né, muitas oscilações na minha situação financeira, na nossa situação financeira como família. Já viajamos, já passeamos, fizemos coisas que hoje nós não estamos podendo fazer mais, se for da vontade do Senhor, talvez num futuro aí. Mas o fato é que a minha alegria, a alegria da minha família, dos meus, não pode estar focado nisso. A nossa esperança não pode estar num tempo onde nós teremos uma situação como já tivemos, como já experimentamos no passado. Não. Conheço pessoas, você deve conhecer, muito prósperas financeiramente, você vai conversar com elas, são pessoas infelizes. Pessoas que viram a sua família ruir, despedaçar, esposa para um lado, filho para o outro. Pessoa talvez se encontre até de forma solitária e depressiva, mas com muito dinheiro na conta bancária. Nós conhecemos atletas e atores famosos que no final da sua vida, apesar de terem muitos recursos, acumulado muita riqueza, morreram sozinhos, tristes, porque eles colocaram a esperança e a expectativa em algo que fracassa. Por vezes acaba, ou então perde o sentido. E mais um para a gente encerrar, falar sobre a beleza do corpo. Quando eu estiver magrinho, ou então, né, muitos têm, né, esse desejo de ter, estou falando dos homens, né,
cabelo comprido e tal, e você fica ali todo animado com o teu semblante, você olha no espelho e fica feliz e animado, começa o dia, né? Tremendamente animado com aquilo que você vai fazer ou realizar, talvez pela sua parte exterior. Mas eu quero te dizer que isso passa. A idade vem, o tempo avança e a barriguinha cresce, talvez o cabelo caia e venha a calvície. E se o teu foco, a tua esperança estiver que você vai alcançar, hoje em dia se fala muito sobre isso, né? Cirurgias de estética e você alterar o seu corpo para você se sentir melhor e tudo mais. Mas você tem o corpo que o Senhor te deu. Ele te fez de uma forma única. A sua esperança não pode estar nisso. Precisamos nos cuidar? Com certeza. Fazer exercício é fundamental. Né? Praticar esporte faz bem para a alma, faz bem para o corpo. Agora, o teu foco não pode estar nisso. A tua esperança não pode ser algo que você vai alcançar e depois vai perder, porque esse é o natural da vida. Nosso corpo ele vai se corrompendo, ele vai falhando com o passar do tempo. Então são falsas esperanças que a gente coloca e são esperanças que se acabam ou morrem, né? Porque, como a gente falou, a esperança ela pode até ser a última que morre, mas eu quero falar para você, como já tenho falado aqui, que a verdadeira esperança ela não morre, ela é viva. A nossa esperança é o Senhor. Quando a gente pega a palavra de Deus e tem um trecho que fala sobre essa viva esperança, que eu quero citar para vocês, que é a primeira carta de Pedro, versículo 1, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito, ó Deus e Pai nosso Jesus, bendito, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, ou seja, nos gerou de novo, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, assim, além da gente buscar essa verdadeira esperança, precisamos ter a certeza e o entendimento que é também uma viva esperança. A esperança no Senhor Jesus é uma esperança que não morre, ela permanece porque ela é eterna. O próprio Senhor, né, é uma pessoa eterna que foi para o Pai, mas ele vai retornar, vai estar conosco para toda a eternidade. Então essa esperança ela não morre porque ela é viva, ela ressuscitou assim com Cristo e nós alcançamos através dessa obra maravilhosa um relacionamento tremendo com Deus. E ela é viva também porque ela não está totalmente atrelada ou somente atrelada com o futuro. Nós precisamos viver essa esperança hoje. Isso Deus tem colocado no meu coração. A gente conhece as promessas, sabe que Jesus vai voltar. Eu creio que isso acontecerá brevemente. Mas não podemos estar focados nisso, senão a nossa esperança, qual ela vai ser daqui a algumas horas? Ou então amanhã, se Jesus não voltar. A gente continua vivendo num mundo atribulado, com dificuldades. Mas a minha motivação tem que ser a cada dia. De que essa esperança que é viva, ela acenda o meu coração e me faça ser uma pessoa melhor. Motivada, alegre. Nós só conseguimos fazer a obra do Senhor, que é uma obra missionária, uma obra de conquista, quando a gente faz com que as pessoas sejam atraídas pela nossa vida. Não somente pelo nosso discurso. Quando a gente faz isso, as pessoas se aproximam e, através da nossa vida, elas conhecem a vontade de Deus, conhecem o próprio Deus, conhecem essa esperança que é viva, que é verdadeira. Então precisamos ser pessoas que atraem outras. Precisamos ser pessoas alegres, motivadas, apesar da situação contrária. Esperança é isso, acreditar que é possível. O Senhor Deus, em toda a história que a gente conhece, de milagres, de poder,
nós não temos dúvidas que Ele pode fazer todas as coisas. Voltando àquele exemplo que eu falei, é uma escada que não falha, ela é firme. Agora o que está faltando em nós é subir degrau por degrau, ter confiança, porque o Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Jesus é a nossa viva e verdadeira esperança. Que não coloquemos a nossa esperança em coisas ou circunstâncias. Porque esse ano que virá, agora nós vamos passar, né, a virada do ano. O ano que vem, né, eu tenho uma expectativa e a esperança que vai ser um ano tremendo. Sim, porque o Senhor é contigo. Mas o teu foco deve estar nele, porque se algo acontecer no ano que vem, você não pode se frustrar ou se abalar, porque a sua esperança, né, a sua expectativa, ela é eterna, apesar das circunstâncias. O que o Senhor nos promete, né, é uma vida eterna. Não depende somente do que vamos viver nesse tempo aqui. É um tempo da gente, né, escolher pelo Senhor, ter uma vida de santidade, buscando a presença de Deus a todo momento e também incentivando outras pessoas a entrarem nesse caminho, nessa jornada, que é o único que nos leva, né, para a eternidade. Então precisamos estar motivados, porque essa obra é linda. Amém? Deus abençoe você com essa palavra. Eu creio que durante esse ano nós vamos ouvir outras mensagens sobre esse tema, né? Que Deus possa gerar em você, no seu coração, genuinamente, uma esperança que é viva, é verdadeira, que é o Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Deus, pela tremenda oportunidade de compartilhar a Tua vontade, compartilhar a Tua palavra, Deus. Que Tu possa gerar em nós, ó Pai, essa revelação de quem Tu és, ó Pai. A Tua presença maravilhosa que transforma as nossas vidas, Senhor. E quando nós temos contato, ó Deus, temos com esse relacionamento que é poderoso, que é soberano, que nós possamos, ó Deus, ter nossas vidas transformadas e alegres e motivadas, porque Tu és a nossa esperança, Senhor. Nada vai nos abalar. Podemos muitas vezes viver circunstâncias contrárias, mas maior é o Senhor, que nos garante um tesouro tremendo, incomparável, que Tu tens reservado para nós, Senhor. Que possamos viver com alegria nesses dias, porque nós temos sim uma viva e verdadeira esperança, que é o Senhor. Muito obrigado, Deus. Eu te louvo, que essa palavra ela alcance morada em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe a sua casa. Em nome de Jesus.